O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a honra de receber Dr. Ricardo Cury. Vamos ler uma mini-bio e desde já, Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é uma grande honra recebê-lo. A honra é minha, o prazer é todo meu, pela oportunidade que eu tenho aqui de falar um pouco sobre o nosso assunto que a gente já estabeleceu. Muito obrigado. É uma trajetória longa, bem longa e muito valorosa, e nós vamos aqui fazer uma breve leitura de um pouquinho que representa essa vida, essa trajetória de tamanha relevância. Ricardo Cateb Cury, natural de Piracicaba, casado com Tusa Cury, 2 filhos, Ricardo Júnior e Rodrigo, engenheiro civil da turma de 71, com pós-graduação em administração de empresas, sócio empresário da Engetécnica Limitada, diplomas de honra ao mérito da Câmara Municipal de Jaú, medalha de grande oficial da Associação dos Cônsules do Brasil, membros dos conselhos deliberativos do Clube Atlético Monte Líbano e da Associação Comercial de São Paulo, vice-presidente da Associação de Cônsules Honorários do Brasil, diretor da Sociedade Consular, atual cônsul honorário da República da União de Mianmar no Brasil, desde 2011, e responsável pela área diplomática da Associação Comercial de São Paulo, coordenador de consulados, embaixadas e câmaras internacionais de comércio. E hoje nós vamos procurar saber um pouco mais de como essa trajetória aconteceu. Então, pensando assim, a gente gosta de falar do início, né? Então, o início, Piracicaba. Eu sou caipira de nascença, né? Piracicaba é a famosa terra da pamonha, em que as pessoas falam tudo com R, e realmente isso existe lá. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu nasci lá, morei até os 16 anos, estudei em escola pública, antigamente era o grupo escolar, né, o primário, do 1º ao 4º ano, era do governo, um grupo escolar, e depois no Instituto de Educação Sul de Minúcia, onde eu fiz o ginásio e até quase o final do científico. Naquele tempo, existiam 3 escolas públicas de excelência em São Paulo. As escolas públicas eram melhores que as escolas particulares. A primeira escola pública de excelência era o Caetano de Campos, aqui em São Paulo. A segunda era o Culto da Ciência em Campinas. E o terceiro era o Instituto de Educação Sul de Minúcia, em Piracicaba, no qual eu estudei. Então, foi uma escola que me deu uma base muito boa. Acabei saindo de lá durante o terceiro científico, vim para São Paulo, por ser o terceiro científico, à noite, e fiz o cursinho na parte da manhã para engenharia, prestei engenharia, entrei, me formei, casei, tive filhos e hoje estou aqui. Volto para Piracicaba como turista, não mais como morador, né? E então essa foi minha trajetória inicial. Daí para frente eu me formei em engenharia civil. Em 72, eu e mais 2 sócios, o Alfredo Cotait Neto e o Paulo Scaff, em 3 abrimos uma empresa chamada Engenharia e Construções Engetécnica Limitada e começamos como todo início de empresa, construindo sobradinhos, vendendo, aí fomos para edifício, 2 edifícios, 3, a empresa cresceu, chegamos a ser uma empresa de porte médio com 1.500 funcionários na época. Fizemos, durante um período, fizemos obras públicas, aqui no estado de São Paulo, fizemos em Brasília, no Rio de Janeiro, e depois voltamos às nossas origens como os incorporadores e construtores de edifícios residenciais e comerciais. Nós temos hoje mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos aqui em São Paulo. Então, a empresa hoje é pequenininha, nós desativamos a nossa infraestrutura e terceirizamos. Contratamos empreiteiros externos, temos um comprador, um ou dois engenheiros civis, dependendo das necessidades, secretária e acabou.
parte financeira. Então, a nossa empresa hoje cabe num fusquinha, num carrinho, entendeu? Diz que é tempo de agilidade, né? Então, essa é a forma e acaba tornando o negócio mais prático, mais ágil mesmo para as transformações, né? Aí, depois, em 2005, eu fiz uma série de viagens por aí. Conheço bastante a África, bastante a Ásia, a Europa, América do Norte. Mas, em 2005... eu fui convidado pelo governo do Paquistão para uma feira chamada Expo Paquistão, que se realizou em Karachi. Karachi é a maior cidade lá do Paquistão, tem 12, 13 milhões de habitantes, parecido com São Paulo em termos de tamanho. Né? E o país também, a população do Paquistão é mais ou menos igual à nossa, 200 e poucos milhões de habitantes. Lá eu fiquei uma semana e conheci uma missão, me encontrei com uma missão de Mianmar, em que tinham dois oficiais, 2 generais, alguns empresários e tinham 2 diplomatas junto. Um dos diplomatas ficou muito... nos tornamos amigos. E ele gostou de mim, gostei muito dele, ficamos próximos ali durante uma semana. Ele foi embora, foram embora para Mianmar, eu voltei para São Paulo, continuamos nos correspondendo. Quando foi em 2008, 2009, ele mandou um e-mail dizendo que faria uma conexão em Guarulhos, porque ele estava indo para Caracas, na Venezuela, e eu falei, vou me encontrar consigo, tomar um café. E lá nesse encontro ele me convidou oficiosamente para ser o cônsul de Mianmar. Aí... O idioma falado em Mianmar é inglês? Burma, não. Burma. É diferente de todos. Eu vou te explicar depois. Aí fui convidado oficiosamente, porque o Brasil tinha acabado de abrir a embaixada em Yangon, embaixada brasileira lá. Apesar de que a embaixada de Mianmar em Brasília já existia há algum tempo. E quando abriu a embaixada, ele falou, nós gostaríamos de ter... o Mianmar vai necessitar de um cônsul honorário e eu estou referendando o seu nome. Só que isso vai demorar um pouco, porque para ser cônsul lá em Mianmar precisa passar pelo Congresso. Tem que ter uma aprovação do Congresso, virar um processo. E Congresso, em todo país, Congresso é mais complicado. E aí vai papelada para cá, papel para lá e tal. E em 2011... eu fui nomeado cônsul oficialmente, recebi a credencial, né, a nota verbal, e fui, em 2011 mesmo, fiz a primeira viagem a Mianmar para agradecer ao presidente da República. Eu tinha falado com o nosso embaixador na época, protocolarmente, falei, eu gostaria de escrever uma carta ao presidente e ao ministro das Relações Exteriores, porque foram eles que assinaram a minha nomeação. E o embaixador falou, o senhor pode escrever. Eu falei, eu gostaria até de, na carta, me colocar à disposição, eu gostaria muito de conhecê-los pessoalmente e tal. Ele falou, pode mandar a carta. E eu realmente fiz uma carta, mandei para a embaixada enviou para Relações Exteriores lá de Mianmar. Isso foi em novembro, dezembro. Novembro, dezembro, né? Por novembro, dezembro, fui nomeado. Quando foi em janeiro, eu recebi um telefonema de que o presidente da República iria sim me receber. Ou seja, de uma conversa protocolar virou uma... Aí eu estive lá em fevereiro, ele deu umas datas para mim escolher e coincidiu com o nosso carnaval aqui. Então foi muito bom. Em fevereiro eu estive lá com a minha mulher. Em 2011, isso. 2011, fui recebido pelo presidente, que foi o primeiro presidente eleito, e ficamos lá numa conversa muito agradável e quando eu fui recebido, ele começou a falar, ele sabia muito bem o inglês, porque tinha estudado na Inglaterra. A Inglaterra foi, uma certa época, Mianmar foi colônia inglesa. Então, a elite de Mianmar estudou na Inglaterra. Estudava na Inglaterra, né? Então, ele já estudava, ele sabia, tinha um inglês muito bom, mas, pelo protocolo, tinha um tradutor no meio de nós, entre nós. E ele, então, conversou, ficou uns 10 minutos falando.
Aí o tradutor traduziu tudo, que era uma honra ele me receber, e que eu sou engenheiro civil consagrado, sou empresário consagrado, tenho 2 filhos, minha mulher Maria do Carmo. Ele sabia mais do que eu. Ou seja, tinha sido informado, né, de toda a minha vida e tal. E foi muito agradável. E no final eu o convidei para vir para o Brasil, mas não houve essa oportunidade. E a partir daí eu comecei a ir para Mianmar 1, 2 vezes por ano. Até o Covid, até surgir aí nessa pandemia, eu acabei não indo mesmo porque lá ficou fechado o país. O mundo inteiro ficou meio... Quanto tempo de viagem? Em torno de quantas horas para chegar a Mianmar? Você tem algumas rotas. Uma das melhores que eu acho, você pode fazer através da Etiópia, pela Ethiopian Airlines, que faz São Paulo a Addis Ababa, Bangkok, Bangkok e Yangon. Bangkok é a principal, tem 2 portas de entrada para Mianmar. Bangkok, que é 45 minutos de voo, Bangkok para Yangon, é pertinho. Mais perto. E Singapura, que é 2 horas e meia, 2 horas e 40 até... Então, a melhor rota, na minha opinião, ou é pela Emirates, que você faz São Paulo, Dubai, Bangkok, Yangon, ou você faz São Paulo, Doha pela Qatar, e Doha tem voo direto para Yangon. E em Doha você desce, esse voo é muito bom porque São Paulo, Doha são umas 16, 17 horas, você chega às 10h30 da noite, o voo diário, 10h30 da noite, e no dia seguinte, às 9h30 da noite, você pega o voo para Mianmar. Então você fica 23 horas em Doha. Tem um tempo para descansar, refazer. Quebrar o fuso no meio. Adaptar. E esse voo eu acho muito bom. E de Doha para Yangon são 6 horas. É muito bom porque, exatamente, se o voo fica muito longo, ainda mais com esse escala cansativo, e tem problemas até de circulação. Até, né, E Doha é uma cidade muito agradável porque é pequena. Se você contrata um táxi, pega uma condução lá, em um dia você conhece todos os pontos principais e é muito agradável. E quando chega refeito já, né? Refeito, com as forças plenas e tal. Isso é muito bom. Então essa é uma das opções boas. Em Mianmar, você tem Yangon, que é a principal cidade, que hoje deve ter algo em torno de uns 7,5 milhões, 8 milhões de habitantes. É uma cidade essencialmente asiática, ou seja, o trânsito é totalmente desorganizado. Caótico. É como uma cidade asiática mesmo. Depois nós temos como referências turísticas uma cidade chamada Bagan, que fica a umas 3 horas de viagem por estrada de Yangon. Bagan é uma cidade tombada pelo patrimônio turístico da ONU, pelo patrimônio universal da ONU, da Unesco. Bagan é uma cidade pequena, depois tem um descampado enorme, onde tem 2.500 templos espalhados. 2.500 templos? Templos de todos os tipos, tamanhos, templos redondos, quadrados, grandes, pequenos, dourados, vermelhos, com rubis, pintado a ouro. Você precisa ficar um ano inteiro para visitar e não dá tempo. Não. O que você deve fazer é pegar um balão lá. Existem vários balões que saem ao mesmo tempo, por volta de 6 horas da manhã, onde a diferente temperatura do ar permite que eles subam rápido, né? E pelo balão você tem uma visão da extensão. Não vai ver tudo, mas você tem uma ideia. Tem a noção do tamanho da... É uma das coisas maravilhosas. É um sonho que você vai ter para o resto da vida. Essa viagem eu recomendo muito. E é bem interessante, porque a gente tem a imagem daquela coisa do balão na Capadócia, também tem alguma coisa assim. Agora, com os templos... Você vai ver templos. Pois é muito interessante. Muito interessante. Depois você tem uma outra cidade, que é no centro do país, mais para cima, chamada Inle Lake, Lago Inle. Esse lago Inle é um lago enorme que ele tem às bordas povoamentos diferentes, povos diferentes. Então você fica nessa cidade, nesse passeio de barco. São lanchas fininhas
e rápidas que vão de um lugar para outro. Então lá você tem um ponto turístico onde se fabricam os charutos e cigarros. Aí você tem outro ponto onde se tem tecelagens, e a principal indústria de tecelagem lá de Mianmar é tecido de flor de lótus, que é um tecido muito bem elaborado, com cores não químicas, cores naturais. De árvores, de vegetais, né? E muito interessante. Aí você tem outro local onde você tem mosteiros para a formação de monges, e assim por diante. Você tem vários pontos totalmente diferentes em que você fica andando de barco, nesses barcos muito rápidos, né? E relativamente rápido, né? Dá para fazer a velocidade deles é 100 km por hora na água. Um negócio... Dá até um pouco de medo. E lá é quente, você usa até um cobertor, porque vê um vento frio, entendeu? Olha. E é muito interessante. Essa Inle Lake é um passeio para se fazer em uns 3 dias aí, para você conhecer. E é uma amostragem de várias culturas. Aí você tem outra cidade que é uma cidade histórica e imperial chamada Bagan. Em Bagan você tem o início do império daquela região de Mianmar, com os palácios maravilhosos, etc. Todos eles no estilo Burma, no estilo de Mianmar asiático, né? Que é a capital, chamada Naypyidaw, que é uma Brasília. Ela foi feita nos anos 2000 e pouco. Uma cidade projetada. Interessante. Só que ela é uma Brasília asiática, não tem nada de arquitetura moderna. A arquitetura dela é aquela arquitetura pesada chinesa. Todos os prédios novos, imensos, palácios, etc., o Congresso. E o interessante dessa cidade é a urbanização dela. Ela foi considerada uma das cidades melhores urbanizadas do mundo, porque ela tem vias, por exemplo, a menor avenida que existe são 3 pistas de cada lado. Já foi projetada com uma previsão urbanística. Você tem avenidas de 5 pistas e você tem a avenida principal que vai para o palácio com 10 pistas de cada lado. Poxa, então você você tem ao entorno das avenidas jardins muito bem cuidados, cidade limpíssima. E a população é grande? A população 1,5 milhão de habitantes. É uma cidade que vive de governo. Ou seja, todos os ministérios estão lá, os principais institutos do país, os organismos governamentais, todos ficam lá. E é lá que se faz a data nacional do dia 4 de janeiro, onde o presidente, no jardim do palácio, oferece um jantar para 1.000 pessoas, né, no gramado. E é uma oportunidade que eu, até 2018, ia todo ano, porque é a época de você ter contato com os ministros, de fazer o networking necessário para as coisas, e era muito bom. Então, eu não fui mais. Esse ano estou pretendendo retornar. Agora que o Covid terminou... Está mais controlado. É porque Mianmar é fronteira, fica entre a Índia e a China. Então, tem várias fronteiras ali, né? E essa misto cultural acho que é resultado disso. Né? Ela tem 5 vizinhos. Do lado, se você olhar o mapa mundi, do lado direito é a China, do lado esquerdo é a Índia. Embaixo você tem a Tailândia, você tem a Bangladesh. A Bangladesh é uma apêndice da Índia, que também faz divisa lá. E você tem o Laos do lado direito embaixo. Então são 5 países de fronteira terrestre. E com as culturas que cada uma tem uma cultura bem típica, né? Diferente. E por causa do Covid, a Mianmar tem uma fronteira de 1.200 quilômetros com a China. Fronteira terrestre. Então, como... Uma fronteira respeitável, né? E como o Covid se iniciou lá, o que acontece? As precauções a grande possibilidade do país ser contaminado era muito grande, entendeu? Imagina nesse tempo. Então, eles fecharam por um certo tempo, agora reabriram. Nós estávamos falando, então, dessas fronteiras, que são as várias fronteiras, cada uma com culturas específicas, né? Deixa eu falar um pouquinho de Mianmar.
Mianmar é um país na região da Ásia-Pacífico em que existiam na antiguidade, por volta de 1000 a 900, de 1000 até 100 anos atrás, povos esparsos. Quando a Inglaterra assumiu o protetorado, Mianmar foi colonizada pelos ingleses, os ingleses delimitaram o país, as fronteiras do país, e ficaram 135 etnias diferentes. 135. Você imagina 135 povos com costumes diferentes, alguns com línguas diferentes, com procedimentos diferentes, e com comportamentos em si diferentes. Então, tudo isso foi reunido num país só, que se chamou, que os ingleses passaram a denominar de Burma. Por que Burma? As etnias, as 135 etnias, tinha a maior delas, que era a etnia Burma, que hoje corresponde a 80% da população. Existem etnias com 5 mil pessoas, entendeu? Existem etnias com 5, com 50, com 100, e a Burma que tem a maioria da população. Então, hoje a população é 60 milhões. 60 milhões. 60. Aí os ingleses começaram a chamar Birmania. Birmânia. Então virou Birmânia. Em 2005, 2006, houve uma mudança. O país, que foi regido durante muitos anos por junta militar, eles resolveram mudar a constituição do país, mudar o nome do país, mudar o hino do país, mudar a bandeira do país e criar uma capital própria, que é Naypyidaw. Então foi nessa época que houve essas alterações todas. Mianmar significa, na linguagem burmese, a reunião dos povos. Interessante o conceito. Em função disso, porque em vez de chamar Birmânia em função de uma tribo só, excluir as outras, adotou-se esse nome de Mianmar. Então virou República da União de Mianmar. Que já inspira essa união, né? A união. Isso é muito Agora, o interessante. importante é saber que o espírito da união prevalece em tudo lá. O nome do país tem união. Se você for em algum ministério, Ministério União da Educação. Fantástico. Ministério União da Saúde. Ministério União da... Instituto União de... O nome União, ele é muito consolidado lá no país. E é uma grande sabedoria isso, né? Porque ao mencionar aquela organização, já está falando de uma união. De uma união. E já encaminha... E a união hoje é muito grande porque, no início, os povos que estavam concentrados naquela área, havia algumas divergências, haviam até conflitos, que são naturais, entre as tribos, né, e tal. Quando foi feita a nova Constituição, idealizou-se 2 câmaras no Congresso. Uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado, a Câmara Alta. Diferentemente do Brasil, a Câmara dos Deputados é igual, deputado eleito, etc. Mas o Senado, no Brasil, nós temos 3 senadores por estado. Ou seja, são representam os estados, cada membro que estão lá. Em Mianmar, os membros representam as etnias. Eles são eleitos em função do número que cada etnia tem. Isso dá um certo equilíbrio dos interesses, né? Eles vão sendo... Então, os conflitos que existiam lá fora passaram a ser concentrados, conflitos... São dirimidos ali no Senado. No Senado, e isso resolveu o problema. É uma solução moderna para um Estado, né? Inteligente, exatamente. E aí, a partir daí, Mianmar começou em 2010. Até 2010, ela foi governada durante os 60 anos anteriores por junta militar, dos quais os últimos 15 anos eram socialistas, viram um país socialista. Você imagina uma Cuba, na Ásia era Mianmar. A partir de 2010, na primeira eleição, quando estive lá, em 2011, com o primeiro presidente, as coisas começaram a mudar. Mianmar começou a privatizar uma série de empresas e entidades que pertenciam todas ao governo, a maioria delas ao exército.
O Exército era detentor da engarrafamento de água, fabricava bota para o Exército, explorava o mármore, transportes, a telecomunicação, toda atividade produtiva era na mão do Exército. A partir da consolidação da democracia e do início do capitalismo, as coisas começaram a mudar, começaram-se a fazer, o governo criou um departamento em que começou a privatização do país. Abria mais a economia. Abria a economia. E hoje ela já está bastante privatizada, apesar de que ainda existia alguns setores na mão do governo, mas a tendência é todos eles saírem do governo e ser um país de economia moderna, economia capitalista. Né? E o Brasil e Mianmar têm conseguido estabelecer alguma... É muito pouca, Guilherme, porque as nossas trocas comerciais são muito pequenininhas. Hoje é coisa de 30, 40 milhões de dólares por ano. Não é nada. Mas já existe essa estrutura que possibilita, né? Já está menos fechado. Uma das minhas funções é fomentar, vamos dizer assim, o comércio exterior entre os dois países, né? É isso que a gente está fazendo. E nesse espírito de união aí, porque o país agora ele tem esse formato da união, pregando a união. Uhum. Talvez nessa vocação pela união também tenha trazido um pouco da sua liderança junto à associação comercial. Porque ali também é a união de vários interesses dos cônsuls e essas coisas todas. Eu pertenço à associação comercial desde 2009, quando eu fui eleito do Conselho Deliberativo, em 2009. A partir daí, cada 3 anos... Vai sendo renovada a diretoria. No Conselho, há 3 anos atrás, eu fui convidado para assumir esse departamento da área internacional, que é um departamento de câmaras de comércio, embaixadas e consulados. A partir daí, nós começamos a dar uma nova dinâmica à associação comercial, que, você sabe, a associação comercial, ela tinha um protagonismo muito grande no passado. Sim. Na época da Revolução 32, quando ela foi formada, ela tem hoje 139 anos. Ano que vem vai fazer 140. E ela tinha um protagonismo muito grande e tal, influenciava, ela era constantemente citada na mídia. Visita obrigatória, né, para um representante de outro país, né? A partir daí, ela começou a perder um pouco do protagonismo por força de diversas circunstâncias. E agora nós estamos voltando com as últimas administrações, nos últimos 4, 5 anos, ela começou a crescer muito e partir para áreas importantes áreas que ela não abraçava. Por exemplo, hoje nós temos um departamento de agronegócios muito atuante. Hoje nós temos uma faculdade de comércio linkado em comércio eletrônico, mas uma faculdade própria da Associação Comercial que tem mais de 1.000 alunos já hoje. E então nós estamos partindo para outros campos em que a nossa presença começou a ser bastante sentida e é necessária, entendeu? E essa coordenação no segmento diplomático é fundamental para que exista essa troca de conhecimentos. Nós estamos promovendo a associação comercial junto às câmaras de comércio e junto aos consulados aqui em São Paulo e às embaixadas em Brasília. Nós tivemos visitas de presidentes da República. O último deles foi o presidente do Paraguai, que teve agora recente. E também nós promovemos missões comerciais, além de meetings pela internet, via Zoom, entre empresários, vendedores lá e compradores, ou vendedores aqui e lá, aproximando países. Nós fazemos missões comerciais. Recebem missões e organizam missões para fora. Fundamental, esse ano aqui nós fizemos várias. Fizemos para Gana, fizemos para Dubai, fizemos para... onde mais? A Coreia do Sul. Então, essas missões são importantíssimas para ter essa integração dos povos, porque senão se sabe que o país existe, que é bom, que tem mercado a ser desenvolvido, mas se não tiver a missão, acho que a coisa não acontece. Você sabe, semana passada eu convidei
o cônsul da China, que é recém-chegado. Ele está aqui há 2, 3 meses. Eu conhecia cônsul. uma cônsul, era uma senhora, uma jovem senhora, né? Já voltou, foi embora, entrou esse novo cônsul. Ela me ensinou a falar Ni Hai. Eu já sei falar alguma coisa em francês, muito simpático. E ele, eu convidei, ele veio Ni Hao. há 3 dias atrás. Ele veio com 2 comerciais dele, mais uma assistente, e ficou impressionado com essa ação comercial. Nós mostramos o nosso cardápio de atividades, levamos ele ver as instalações, o convidamos para almoçar lá, mas infelizmente ele tinha compromisso, não pôde, mas ele foi muito produtivo. Então, eu estou te contando isso porque as pessoas vêm e não sabem o que a associação comercial pode influenciar comercialmente junto aos seus países. Entendeu? E essa coordenação sua é o hub, dos países. Eu acho que é o ponto de chegada, porque São Paulo é a potência que é como cidade e é onde os contratos acontecem, as transações comerciais. Não tem dúvida, tem dúvida. E nesse tempo que nós estamos, é um tempo que nós vamos fazer uma pequena parada, uma pequena pausa, para fazer uma outorga de uma homenagem. E também, um pouco antes, fazemos o convite para que, com o seu conhecimento, com a sua vivência, com essa trajetória toda, integre o quadro de conselheiros nossos para nos ajudar a trazer pessoas do seu porte, do seu gabarito, para trazer as mensagens. Ok. Muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a vocês. E estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, tanto na Associação Comercial quanto no nosso consulado em Mianmar, estou à total disposição de vocês. Vai ser muito bom. Obrigado. Muito obrigado.